Eita, nação rubro-negra, é hoje decisão na Libertadores, Flamengo versus LDU, tudo sobre essa partida, com uma triste notícia, né? O Plata só deve voltar a jogar a partir do Mundial de Clubes por causa de um edema ósseo. E o Flamengo não terá nem o Alan, nem o Eric Pulgar. Então, Felipe Luiz tendo ali que mexer os pauzinhos para poder colocar uma parte de volante ali com qualidade, ok? Em relação ao Sub-20 e o futebol feminino. Futebol feminino joga amanhã um clássico contra o Fluminense e o futebol masculino Sub-20 joga hoje contra o São Paulo, partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Já já eu falo tudo sobre essas partidas para vocês, tá? Onde será o jogo, quem irá transmitir o jogo e também o horário dos jogos. Em relação ao Matheus Gonçalves, saiu em muitas mídias a notícia de que o Atlético Mineiro tinha interesse no jogador e até mesmo já tinha feito proposta, fechado ali tempo de contrato, salário, só que pelo que disse o coordenador do Atlético Mineiro, isso aí não condiz com a realidade. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e se vocês puderem, e somente se vocês gostarem do vídeo, se acharem que ele acrescenta alguma coisa aí para a vida de vocês, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui na Flageral TV. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, lógico, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa base e também sobre o futebol feminino. Vamos começar falando sobre o futebol feminino, que é apenas uma curtinha. Amanhã, às 9 horas da noite, tem grande clássico, né? Fluminense versus Flamengo. A partida provavelmente será transmitida na TV Brasil, porque a TV Brasil tem transmitido todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro Feminino, e o Flamengo se encontra na 6ª colocação com 17 pontos, ok? Então só pra gente ficar ligado, tanto na data quanto em quem vai transmitir também na tabela de classificação. Em relação ao nosso Sub-20, hoje o Mengão entra em campo às 6 horas contra o São Paulo. A partida será jogada lá no CT Cotia, lá em São Paulo. Uma partida difícil contra um time que está lutando para se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas tem excelentes, bons jogadores, tá? O São Paulo é um time que sempre revela jogadores que são vendidos a preço de ouro. E o Flamengo, em relação à tabela, está na 6ª colocação. Ontem até tinha dito para vocês que estava na 4ª colocação, mas como a maioria dos jogos aconteceu na data de ontem, o Flamengo desceu para a 6ª colocação e o Flamengo tem 16 pontos. Só para lembrar, o São Paulo tem 12 pontos e está na 12ª colocação. Em relação à escalação do rubro-negro, o Flamengo deve ir a campo com Léo Nanete no gol, o Anderson, o lateral direito, Iago e João Vitor na zaga. Na lateral esquerda, o Daniel Salles. Isso porque o Nuno Campos ele tem constantemente improvisado algum lateral direito na lateral esquerda, ok? Então, o Daniel Salles será o nosso lateral esquerdo improvisado. Em relação à parte de volante, Ryan Lucas, Jorge Moura, Guilherme, João Alves, e aí vem no ataque o Chola e o Pedro Leão, galera. Temos que falar do Pedro Leão, né? Em 12 partidas, o Pedro Leão já balançou a rede 14 vezes. O moleque tem o cheiro do gol, o faro do gol, né? E é um exímio cabeceador, chuta muito bem. Ele lembra um pouquinho o Pedro na hora de finalizar, né? Lógico, guardadas as devidas proporções. O Pedro Leão é um jogador em formação e o Pedro já é um atacante consagrado. Mas em relação à finalização, o Pedro, a bola cai no pé dele, dentro da área. Pode ter adversário na frente, pode ter adversário do lado. O Pedro Leão vai lá e sempre tenta finalizar e geralmente finaliza com muita qualidade. No último jogo do Flamengo ele fez 2 gols, foi garfado num gol, mas muito garfado num gol, era para ele ter feito hat-trick e tem mostrado aí que tem muita qualidade. E se continuar nessa toada no Sub-20, a gente pode ver o Pedro Leão no time profissional, tendo algum tipo de oportunidade. Já que um centroavante com essa característica, a gente só tem
o Pedro, o nosso Pedro, que é do time profissional. Então é isso sobre o nosso Sub-20 e também sobre o nosso futebol feminino. De olho aí, lembrando que Sport TV transmite a partida de hoje e TV Brasil transmite a partida de amanhã. É isso, boa sorte a toda essa molecada e toda essa mulherada no Campeonato Brasileiro de suas respectivas categorias. Rapaziada, hoje é decisão na Libertadores, mesmo sendo na fase de grupos. Isso porque o Flamengo vai enfrentar a LDU e todo mundo sabe que o Flamengo precisa vencer e vencer bem, tá? Não adianta só ter os 3 pontos, sim. É bem válido se a gente vencer por 1-0, mas a gente precisa realmente de um resultado maior do que 1-0 para a gente ultrapassar a LDU na tabela ali da fase de grupos, né? A LDU está com 8 pontos, o Flamengo está com 5 pontos e o Central Córdoba está com 11 pontos. Então, já que a gente se complicou, a gente está nessa situação, nessa altura do campeonato. O técnico da LDU, ele falou, né, sobre a pressão que o Flamengo está sentindo e que terá durante essa partida, porque o Flamengo tem a obrigação de vencer. Só que ele destacou também a qualidade dos jogadores do Flamengo. Ele falou na coletiva que quando sai um jogador rubro-negro e entra outro jogador, o nível é o mesmo. Ele nem sabe dizer se quem entra é melhor do que o cara que saiu, para você ver o nível do time do Flamengo. Mas ele destacou também que o Flamengo irá dar brechas, porque, como tem a obrigação de vencer, algum espaço ele vai deixar na zaga. Então a gente precisa ficar atento. O técnico da LDU tá bem ligado, já sabe como é que as coisas funcionam, né? A pressão que acontecerá caso o Flamengo não consiga rapidamente um resultado positivo. E esse jogo terá transmissão pela ESPN às 9h30 da noite. E o Flamengo deve ir a campo com alguns desfalques, né? Principalmente por causa da parte de volante. E apenas uma observação, o Plata só deve voltar, segundo o Globo Esporte, no Mundial de Clubes. Então é um jogador que tem feito muita falta, é um jogador de muita força, tem um chute bem forte, né? É um problema do Flamengo, isso já fala há muito tempo. O Flamengo não chuta de fora da área, e o Plata era um desses jogadores que chutavam ali de fora da área. Então, Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, lateral direito o Wesley, o esquerdo o Alexandro. Na zaga, a dupla de Léos, né? Léo Ortiz junto com Léo Pereira. Na parte de volante, o maior problema do Flamengo nesse jogo, o Flamengo deve ir a campo com Everton Araújo, De La Cruz, um pouco mais à frente, o Gerson, Arrascaeta e no comando de ataque o Michael ao lado do Bruno Henrique. Existe uma possibilidade do Juninho ser titular, mas acredito eu que o Felipe Luiz não irá colocar ele como um jogador iniciando. Em relação ao placar, acredito eu que o Flamengo vença por 3-0. Esse é um placar que a gente precisa e seria excelente para o Flamengo, né? Deixaria a LDU afastada ali em relação ao saldo de gols. Lembrando que a LDU irá enfrentar o Central Córdoba na última rodada e a gente enfrentará o Táchira no Maracanã. Mas esse jogo de hoje realmente é decisivo por causa da tabela ali de pontuação na fase de grupos. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E Felipe Luiz, pede para o time chutar de fora da área, porque é uma arma que a gente tem contra times que jogam retrancados. Vocês acham que a LDU vem para o Maracanã para jogar bola? Claro que não. Eles vêm para colocar um caminhão na frente da área deles e também para se jogar, para fazer cera. Quanto mais tempo passa e o Flamengo não faz o gol, é melhor para a LDU por causa da pressão da torcida e também porque eles ficam mais próximos da classificação do grupo. Então é isso, galera. Tentar explorar ao máximo, né, os cruzamentos ali, jogadas de linha de fundo para tentar quebrar um pouco essas linhas. O Bruno Henrique é um excelente, é um exímio cabeceador e chutar de fora da área, pelo amor de Deus, tantos jogadores com qualidade e a gente não vê uma quantidade de chutes ao gol como nos outros times, né? O Vene Casagrande até falou um tempo atrás que isso aí é uma ordem do Felipe Luiz para que o Flamengo não perca a bola e não dê espaços, né? Porque o Flamengo é um time que joga com a bola. Sem a bola fica complicado, acaba deixando brechas, né? Porque o time avança muito para o ataque. Então, segundo o Vene Casagrande, é uma ordem do próprio Felipe de trabalhar mais a bola e só finalizar quando realmente tiver aquela oportunidade clara de gol. Cá entre a gente, né? Precisamos melhorar também
a parte de finalização. Quantas e quantas chances não são criadas e os jogadores acabam desperdiçando. Capricha um pouquinho mais, porque hoje qualquer lance que a gente demole ali no ataque é um lance que fará muita falta em relação à Libertadores, que a Libertadores, como diz João Guilherme, ela é muito traiçoeira. Então, se vocês quiserem, não se esqueçam de deixar o palpite de vocês aqui. E é lógico, bom jogo a todos. Eu acho que todo mundo viu notícias sobre a possibilidade do Matheus Gonçalves jogar no Atlético Mineiro, Galo Mineiro, né? Em relação a essa situação, já tinha saído em algumas mídias que o jogador já tinha base salarial acertada com o Atlético Mineiro, tempo de contrato acertado com o Atlético Mineiro, e aí só faltava o Atlético Mineiro se acertar com o Flamengo. E que a proposta seria de em torno de 50 milhões de reais por 70% do passe do atleta. Muitas informações, né? Muitos detalhes, muitos dados, só que o Paulo Brex, que é o coordenador de futebol lá do Atlético Mineiro, se revoltou e, em entrevista para o Globo Esporte, ele disse o seguinte: um absurdo, uma irresponsabilidade, totalmente falsa a informação. Então, segundo aí o coordenador técnico e de futebol lá, o coordenador, melhor dizendo, de futebol do Atlético Mineiro, essa notícia do Matheus Gonçalves saindo do Flamengo, ela é uma notícia inverídica. A gente sabe que tem muita cavadinha, né, de staff, de atleta, de empresário de atleta, para poder valorizar o atleta e colocar que vários clubes querem o atleta. Mas a verdade é a seguinte: segundo o próprio coordenador, essa notícia não condiz com a realidade. E em relação ao Matheus Gonçalves, cara, é um jogador que tem qualidade. A gente já observou que o jogador pode cumprir a função do Arrascaeta quando o Arrascaeta não estiver em campo. É o cara que mais se aproxima ali do jeito de jogar do Arrascaeta, sem ser o Joshua, né? O Joshua ainda é muito jovem, ainda tá naquela transição entre sub-20, time profissional, aí desce pro sub-20. Então, em relação ao Joshua, muito distante. Mas o Matheus Gonçalves já é uma realidade, já foi emprestado pro Bragantino, já mostrou pro que veio também aqui no Flamengo, tem muita técnica. Eu acredito que ele cairia bem ali na função do Arrascaeta. Queria saber a sua opinião. Não tem tido oportunidades com o Felipe Luiz. Então acho que até por causa disso, né, o empresário tenta fazer algum certo tipo de movimentação para poder colocar o jogador ali na vitrine, né, para que o nome do jogador seja falado nas mídias. Só que, a princípio, não vai para o Atlético Mineiro. Só se for um blefe tremendo aí do Paulo Brex nessa entrevista para o Globo Esporte. Matheus Gonçalves tem muita qualidade e eu gostaria, como torcedor, de ver ele ter mais oportunidades no time do Flamengo. É isso em relação ao Matheus Gonçalves. Queria muito saber a sua opinião. Venderiam ele para o Atlético Mineiro? Iriam se desfazer do jogador? Ou vocês corroboram com a minha opinião de que o jogador teria que ter mais oportunidades? E essas oportunidades, elas não estão aparecendo. Lógico, isso aí incomoda a staff do jogador, a família do jogador e também o atleta. Mas é aquilo, uma hora ou outra, a chance há de aparecer. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Bom jogo a todos. Até a próxima e saudações.